E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos falar rapidinho sobre Bolsonaro ontem. Algumas pessoas me pediram opinião, e assim, me assusta esse negócio de ser formador de opinião, gente, dá até medo, e não me levem muito a sério não, que eu tenho umas ideias meio tortas. Mas pediram, assim, para eu dar opinião em relação ao que aconteceu ontem do Bolsonaro. Aí hoje de manhã, agora há pouco, na verdade, eu fui lá ver, porque, tipo, eu mal dou atenção pra esse tipo de coisa, mas eu assisti na íntegra a performance do humorista e assisti também o que o Bolsonaro fez depois, com a presença do humorista. Quando ele apareceu lá, depois de boa parte da performance do humorista. Foi tudo programado e tal, eu achei ok, aquilo lá eu achei ok. Agora, eu postei aqui mais ou menos uma coisa que sintetiza bastante tudo aquilo que eu demoraria muito para dizer aqui em vídeo. Imagina que você contrata um advogado para trabalhar para você e ele está te defendendo numa determinada causa. Aí ele tem uma notícia ruim para tratar com você. É, Se esse cara ele tem uma notícia ruim para tratar com você, mas ele também gosta de fazer piada e ele também gosta de brincar, ele tem que separar as coisas e as coisas elas têm que ser distintas. Então, o fato dele ter uma notícia ruim para te dar e ter satisfações e detalhes de um processo para te passar, significa que ele não pode, como pessoa física, contar um monte de piadas e te fazer uma performance e te mandar uma web mensagem, sei lá. Como que é telemensagem, né? Aqueles caras que ficam fazendo você pagar mico quando você tá na frente do prédio. Essa liberdade de fazer humor, eu não vejo grande problema nisso. O problema é ele não reservar o tempo necessário para que ele fale com você sobre coisas sérias. E o problema é ele não saber quando fazer brincadeira, o momento de descontração em que você pode fazer brincadeira, e o momento em que você precisa falar sério. E aí, quando você precisa falar sério, você tem que, de fato, saber o que você fala, ter propriedade a respeito daquilo que você fala, porque senão, se você não fizer esse trabalho bem feito, você corre o risco de, por exemplo, perder metade dos seus bens. Agora eu falei, a situação que eu criei aqui imagina que esse advogado chama o Sérgio Malandro para falar para sua família que você se lascou e que você vai perder metade dos seus bens. Aí, se metade da sua filha tá venerando o advogado e tá falando assim, nossa, que advogado pica grossa, que advogado foda, porque ele caga pra oposição e ele tem coragem de contar piada e ele dá banana pra oposição. E isso é meio esquisito, né? E por outro lado, a parte da tua família que fica atacando a performance do humorista cegamente dizendo que o seu advogado não presta porque ele mandou um humorista lá, se a oposição do advogado, se a oposição do advogado, se tudo o que a oposição tem a dizer é que o Sérgio Malandro não trabalhou bem, se assim a oposição ela quer dizer que o advogado ele não é bom porque ele contratou um humorista para fazer uma piada, esse também não é o melhor argumento. Então a gente vive num país em que a gente só tem teatro, a gente não tem situação e oposição, porque a situação ela deveria estar dependendo dos projetos e as medidas e assim o PIB que seja, e a oposição ela não deveria estar atacando a performance do humorista, quiçá uma quebra de decoro na falta de respeito ali, mas isso é secundário. Isso é secundário os jornalistas eles estão preparados para tancar né, essa acidez, que é uma demanda de mercado, uma demanda nossa da população, só que, assim, não questionam na minúcia. Então, o que deveria estar sendo discutido é o PIB, e aquilo que deveria ser vendido, aquilo que deveria ser exposto e debatido seria o PIB. Nada contra a performance, só que nós somos um país que não tem educação suficiente para encostar o presidente na parede e falar, escuta, o que está acontecendo em relação a isso, porque a gente quer saber. E se você está defendendo um plano, a gente quer mostrar para você que tem um outro, e para no fim você decidir se realmente o nosso não é melhor do que o teu. Isso seria oposição argumentando e tentando melhorar o trabalho da situação. A gente não tem, a gente tem teatro, e isso é muito triste. Então, assim, quando eu olho para aquelas piadas, tenho absolutamente nada contra aquelas piadas. Agora, quando eu vejo o país que nós somos e o que nós enxergamos naquela piada, aí me deixa triste. Me deixa triste, porque a gente deveria até tolerar esse tipo de piada, até tolerar um pouco a acidez do presidente com a mídia, que é uma parte que faz parte do teatro, mas a gente deveria se aprofundar nos temas que são verdade. Então, se você está criticando o Bolsonaro porque ele fugiu da questão do PIB, mas você também não está inteirado, eu não estou.
se você não está inteirado sobre o que está influenciando, o que está fazendo o PIB cair, qual é o problema e como é que nós poderíamos estar melhor do que nós estamos, então você não tem, assim como eu não tenho, autoridade ou né, conteúdo para fazer uma oposição decente ao governo que está sendo feito. Para fazer oposição, a gente tem que entender o que está sendo feito, entender melhor aquilo que está sendo feito. E se nós não somos economistas, se nós não somos especialistas, a oposição deveria nos mostrar a oposição deveria nos mostrar a visão dela e por que nós deveríamos apoiar ela e não o presidente. Eu sonho com um dia que a gente tenha educação, né, para que a gente possa se dividir entre apoiadores de um bom plano e apoiadores de um plano melhor ainda. Porque enquanto a gente estiver brigando por causa do que significa o gesto de oferecer uma banana, aí realmente a gente está bem fudido. A gente está bem fudido. E assim, reflitam aí. Espero que vocês tenham um bom dia. Grande abraço.